Diz assim Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Como eu estava dizendo, tem muitos irmãos em Cristo, muita gente já conhece esse texto. Mas como eu estava dizendo e enfatizando, é a revelação. O Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Todo chamado de Deus, quando Deus chama alguém e a pessoa aceita esse chamado de Deus, se ela obedece esse chamado de Deus, Deus faz promessas a ela. Quando Deus te chamou por um propósito, para um plano, quando Deus te chamou para a salvação, Ele também lhe fez promessas. E é importante a gente entender que essas promessas se cumprem a partir da nossa obediência. Aqui quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu estou te mostrando. Vá para a direção que eu estou te mostrando. E eu vou fazer de ti uma grande nação, ele disse. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome e você vai ser uma bênção. E aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Então, o chamado de Deus veio carregado de promessas. E Abraão obedeceu em partes. Por quê? Aqui diz que Abraão partiu e levou Ló com ele. E Deus não mandou levar Ló. Não era o propósito de Deus ali para Ló, era para Abraão e a sua família, a sua descendência. Às vezes nós não entendemos o propósito, o projeto de Deus por completo. Às vezes a gente acha que se a gente acrescentar alguma coisa, não tem problema. Não vai fazer diferença. Mas se Deus falou que ele deveria deixar a sua parentela, a casa de teu pai, era o que ele deveria ter feito. Mas ele não fez por completo, porque ele acabou levando Ló com ele. Levou um parente com ele. Não que ele não devesse amar o parente, mas o propósito não era para Ló. O propósito era para Abraão e sua família e sua descendência. Talvez ele ficou com dó, porque o pai de Ló tinha morrido. Ele era sobrinho de Abraão. Abraão falou, não, vou levar ele. Então, mas Deus não mandou levar Ló. Eu tenho certeza e a convicção que Deus cuidaria de Ló, como cuidou de Isaac e de Ismael. Se você lê as Escrituras, você vai perceber isso. Quando Deus fala para Abraão, ouve a voz de tua mulher e lança ela fora com seu filho. E olha, Ismael era filho de Abraão. E Deus falou, ouça a voz da tua mulher, mas eu vou fazer dele uma poderosa nação também. Mas me obedeça. Então, Abraão obedeceu naquele momento. Então, Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Mas Deus abençoou Ismael. Entenda que Deus vai cuidar. Você não tem que ficar preocupado com cicrano, com fulano, com alguma coisa, se Deus está te dando uma direção. E diz aqui a palavra que Ló acompanhou Abraão naquela viagem, naquela missão, naquele propósito. Eu vou continuar lendo para você entender. Capítulo 13, agora versículo 1 diz, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher
e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico, em gado, em prata, em ouro. É interessante notar que Deus prosperou Abraão, e Ló também, porque Ló estava com Abraão, quem tinha a bênção era Abraão. Só que sinal de prosperidade não significa que a pessoa está na direção de Deus. Tem gente que às vezes está crescendo, está prosperando, mas não está no centro da vontade de Deus. Porque Deus queria fazer de Abraão uma grande nação. E depois, Deus muda até o nome dele para Abraão, pai de multidões de nações. Então Deus não queria somente que Abraão fosse rico no local onde ele estava, porque ele tinha bênção. Deus falou, você vai ser uma bênção. Deus tinha muito mais. E Abraão, ele naquele momento achava que tudo estava tranquilo, tudo estava dando certo, porque ele estava prosperando, e Ló também. E com certeza, creio eu, que Abraão ficou feliz também com a prosperidade de Ló. Só que Ló não estava envolvido no projeto, na missão, no propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas, sabe da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Vai para a terra que eu estou te mostrando. Sou eu, Abraão, que vou te mostrar. E aqui, se você ler antes disso, capítulo 12, ele desce ao Egito. A gente precisa estar atento no mover do Espírito e na direção do Espírito. O Moisés, ele feriu a rocha e saiu muitas águas. Aparentemente cresceu, prosperou, saciou a ser todo mundo, mas ele perdeu a bênção. Então nem sempre, se a pessoa está tendo sucesso, está crescendo, ela pode estar na vontade permissiva de Deus e não na plena vontade de Deus. Porque diz aqui no versículo seguinte, no versículo 3, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Guarde essa palavra ao princípio. Até ao lugar do altar, que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. O Abraão, ele percebeu que tinha que voltar ao princípio. Ele estava crescendo, estava prosperando, o seu sobrinho, ele estava muito rico em fazendas, em gados, mas ele sabia que tinha alguma coisa que não estava fluindo. Ele sabia que estava faltando alguma coisa. E ele sabia que tinha que voltar ao princípio, ao início das suas jornadas. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte ao início de tudo. E qual era o início? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu estou te mostrando, Abraão. E diz aqui a palavra que onde ele estiver o princípio, ele voltou até o lugar do altar que ele tinha feito. E ali ele invocou ao Senhor. Então é necessário voltar ao princípio e buscar a Deus. Ir até o altar de Deus e invocar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Eu estou crescendo, estou prosperando, aparentemente está dando tudo certo, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Já aconteceu isso com você? Talvez a gente não esteja na vontade plena de Deus, na totalidade da vontade de Deus. Talvez aí a gente possa estar 99% como Abraão, mas 1% fora da direção de Deus faz toda a diferença. Então ele foi e voltou ao início de tudo, foi até o altar de Deus e ali invocou ao Senhor. E diz a palavra de Deus, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade
a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então isso aqui é interessante. Não tem como andar juntos se não estiverem de acordo. Eu creio que Deus abençoou Ló por causa de Abraão, prosperou, mas eles não tinham como habitar juntos. Não tinha capacidade para habitar juntos. E não adianta você querer insistir em algo ou em alguém que não está envolvido no propósito de Deus. Nós devemos estar na obediência de Deus. Porque eu creio que Deus cuida, que Deus zela. Eu falei aqui de Ismael. Imagine a dor do coração de Abraão. Imagine ele dispensar o seu próprio filho lá no deserto. Mas Deus falou, eu vou cuidar dele. Irmãos, isso aqui é lindo, isso aqui é tremendo, isso é uma revelação para nós. Não adianta insistir, não adianta, vai dar problema. E é interessante que Abraão voltou ao princípio, foi até o altar de Deus, invocou o Senhor. E aí as coisas começaram a aparecer e Deus começou a mostrar, indiretamente. E tem coisas que Deus mostra diretamente. Olha o versículo 7 que diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então Deus começou a mostrar para Abraão, que ele invocou ao Senhor, ele voltou ao início, aí Deus falou, não vai dar certo, não tem como vocês andar juntos. Aí começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Imagine, eles eram amigos. Eles estavam unidos. Mas quando a pessoa não está envolvida no propósito, vai ter problema, pessoal. Porque Deus não queria Ló ali com ele. Por mais que ele amasse a Ló, ele não deveria ter levado a Ló. Ele ficou com dó de Ló. Porque o pai dele tinha partido. A gente tem que tomar cuidado com o sentimento, com as emoções, pessoal. Por isso que a palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé e não por vista, irmão. Se a gente viver das emoções, dos sentimentos, isso vai atrapalhar a fé. Tem coisas que a gente olha e dói o coração. A gente sente lá no coração. Você fica penalizado por aquela pessoa, mas se ela não está envolvida, irmão, não leve consigo. Vai ter problemas futuros. Problemas futuros. A pessoa vai enfrentar adversidades, conflitos, como aqui foi conflito familiar, que envolveu os trabalhadores deles, os empregados deles. Tem que deixar. Tem que abrir mão. Agora você imagine a cena. Diz aqui a palavra que os cananeus e os ferezeus habitavam na terra onde eles estavam. Imagine eles vendo essa cena, pessoal. E você sabe que casa dividida não fica de pé. Quando há divisão, há enfraquecimento, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, seja no ministério, seja na família, seja onde for, pessoal. Quando não há acordo, irmãos, a melhor coisa é ir um para o lado e outro para o outro. Porque o inimigo fica observando, como os cananeus, como os ferezeus. O inimigo, ele brama como um leão, diz a palavra, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Por isso que, se depender de nós, temos que ter paz. Mas por que começou a haver esse conflito? Porque Abraão obedeceu a Deus não 100%. Interessante que eles estavam crescendo, estavam prosperando. Só que nós vamos ver lá na frente o que Deus tinha para Abraão. Enquanto Ló estivesse com ele, não daria certo. Por mais que eles crescessem.
E diz aqui, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Ele falou, não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, nós somos irmãos. Abraão tentou ali pacificar a situação. E é interessante que Ló, ele deveria fazer o quê? Deixar que o tio dele, o Abraão, fosse abençoado, beneficiado, que fosse o primeiro, ele o segundo. Mas não, eles começaram a discutir para quem pegasse o melhor lugar para o gado. Tinha que deixar para Abraão escolher. A honra deveria ser de Abraão, mas Ló, ele não entendeu isto. E deixou o circo pegar fogo. Às vezes, isso pode estar acontecendo com você. De você colocar pessoas no seu círculo de amizade, no seu ministério, porque você deve estar penalizado ou ver que a pessoa tem talento, mas Deus não mandou você trazer para perto. Ou fazer parte do seu ministério, da sua família. Porque tem coisa que não bate, pessoal. E Deus sabe, sai da tua parentela. Vai de Abraão com a sua família, meu filho. E ele insistiu em levar Ló. E olha que interessante que Abraão é chamado pai da fé. E ele tentou pacificar aquela situação. Não haja contenda, não haja briga entre nós. Mas por que começou a haver briga? Porque ele levou a parentela dele. Não era para ele ter levado. O propósito é para ele. Mas Deus ia cuidar de Ló. E é interessante notar que ele fala assim, ó, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Presta atenção no que você vai ouvir aqui agora. Abraão, ele tinha uma visão espiritual. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem quebrantado, era um homem que buscava Deus. Só que Ló não tinha essa mesma visão. Ló era materialista. Ló, ele não deu honra para o tio. Olha que interessante. Ele contendeu para que tivesse o melhor. Ele deveria ter deixado o melhor para o tio. Que o tio cuidou deles, olhou por ele. Mas ele não tinha o mesmo espírito que Abraão. Ele tinha uma visão materialista. Ele olhava para a aparência. Quando ele olha e vê aquele jardim bonito, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, vou para lá. É para lá que eu vou. Só que dali dava para ver Sodoma e Gomorra. Ele não se contentou com isso. Ele foi até Sodoma e Gomorra. E sofreu por causa disso. A Bíblia diz que ele era um homem de Deus. A Bíblia fala o justo Ló. Ló era um homem justo, mas não tinha uma visão espiritual. Ele era mais envolvido pelas coisas materiais. Ele se deixava se levar por isso. É interessante que o Abraão levou ele, teve problema com ele. Por que você vai ficar insistindo? Por que você está aí sofrendo, sendo que Deus falou para você, ei, eu te chamei, entre eu e você, eu vou te abençoar, só me obedeça. Se Deus não mandou carregar, não carregue. Você está querendo carregar algo que não lhe pertence. Não cabe a você.
De repente você está querendo carregar alguém com você, colocar alguém na sua família que não tem nada a ver. É coisa séria isso. No ministério, na igreja, quantos ministérios não estão sofrendo? Quantas igrejas não estão sofrendo nesta hora? De a pessoa levantar pessoas que Deus não mandou levantar e não tem a mesma visão espiritual, não tem o mesmo espírito de fé. Olha para a aparência, apesar de ser uma pessoa de Deus. Toma cuidado porque você pode enfrentar contendas lá na frente. Você vai ter dor de cabeça. Tem pessoas que falam assim, eu estou com dó daquela pessoa. Às vezes nem parente é, ou seja, parente ou não. E ela tem uma casa no quintal dela e a pessoa não tem para onde ir, não vou colocar ela aqui. Ei, mas Deus mandou você fazer isto? Tem gente que é tranquilo. E a gente deve ajudar mesmo se tiver condição. Mas você vai agir por sentimento, porque é melhor você ajudar de outra forma do que colocar depois você ter dor de cabeça e a pessoa lutar por algo que nem dela é. E isso acontece, pessoal. E muito. Então você precisa ver quem você está colocando dentro da sua casa. Nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo é o seu amigo. De repente, está até crescendo, sendo abençoado, mas você vai ver lá na frente, não é agora. Você não tem que agir por dó. Deus falou para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando, Samuel, você vai ficar orando e clamando? Eu já o rejeitei. O problema disso é comigo. Ô Samuel, vai lá ungir Davi como rei, eu já escolhi outro. Ponto final. Deus não rejeitou a pessoa de Saul. Rejeitou o ministério dele, o reinado dele. Então a gente tem que entender que é Deus quem direciona. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, quem você tem colocado no seu barco? Você tem colocado Jonas, que não está bem com Deus? Que está fugindo de Deus, que está em desobediência a Deus? Você tem colocado ele no seu barco? Na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua loja, no seu trabalho? Você vai ter prejuízo. Diz a palavra de Deus que Deus enviou a tempestade que veio de Deus. Aquela tempestade, quando a tempestade é de Deus, não é para destruir, mas é para a pessoa se endireitar, se consertar e voltar ao propósito. Quando a tempestade é do diabo, é para matar, roubar e destruir. Como está lá em Marcos 4,35 e diante, que Jesus teve que repreender a tempestade. Abre os teus olhos. Coloque essa pessoa diante de Deus, fala com Deus, Deus vai te dar a direção. E tudo pode acabar na paz. Os marinheiros tiveram prejuízo e todos que estavam naquela embarcação, todos tiveram prejuízo, todos. E às vezes a família está tendo prejuízo. A empresa está tendo prejuízo. E a pessoa não toma uma decisão. Depois o próprio Jonas ele fala assim, para acalmar essa tempestade, me lança fora. Aí eles não quiseram. Ficaram com dó de Jonas. Mas quando eles perceberam que não dava, lançaram o Jonas fora. E às vezes a pessoa tem que lançar o Jonas fora. Espiritualmente falando, aquilo que está dando prejuízo. Seja algo, seja alguém, irmãos. É muito importante a gente obedecer a Deus. Em nome de Jesus. A gente precisa buscar a Deus e pedir sabedoria. E eu creio que Deus, irmãos, mesmo quando a gente falha ministerialmente, falha em desobedecer a Deus em relação a projetos, eu estou falando de projetos aqui, de missões. Eu estou falando aqui de planos de Deus, de sonhos de Deus, de visões de Deus, que Deus tinha um plano, uma visão para Abraão e levou Ló, nesse sentido que eu estou falando. Mas ele teve contendas, Ló foi ingrato, não honrou, e a gente vê que não tinha o mesmo espírito de fé, a mesma visão. Não adianta, por exemplo, eu no ministério que Deus me confiou, colocar uma pessoa que não tem a mesma visão. Não vai dar certo, não se encaixe. É como água e óleo. Não dá certo, não vai fluir. Pode até crescer, mas lá na frente vai ter problema, vai ter contenda.
vai ter discussão, vai ter perturbação, vai ter prejuízo. Então não é melhor buscar a direção de Deus para que Ele nos oriente? Temos que fazer com Abraão, voltar ao princípio, ir até o altar e invocar a Deus. Aí Deus começa a mostrar, e Deus começou a mostrar tudo isto. Aí Abraão teve que tomar uma atitude, que Abraão era da paz. Ele levou Ló, mas ele falou, ó, eu trouxe você comigo, mas agora não dá mais para a gente habitar juntos. Eu fiz de tudo por você, mas não tem como. Então se você escolher a direita, eu vou para a esquerda ou vice-versa. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Às vezes nós temos que tomar uma decisão séria. Em nome de Jesus, para ter paz. Paz ministerial, paz de espírito, paz na família, paz no trabalho, paz na empresa, seja onde for, irmão. E aí diz, no versículo 14, e diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levante agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Irmãos, quando Ló se apartou dele, Deus veio e falou com Abraão, depois que Ló se apartou. Está vendo tudo isso aí, Abraão? Eu vou te dar, percorre essa terra. Só lembrando que, aonde Abraão estava, ele estava crescendo, ele estava prosperando. Mas Deus não tinha somente aquele lugar, Deus tinha nações para Abraão. Irmãos, talvez você não está entendendo o que Deus tem para você. Mas se você levar Ló com você, você pode ter prejuízo. Você vai enfrentar dificuldades. Às vezes você vai ter que se apartar de Ló. Porque ele não tem a mesma visão. Às vezes não está envolvido. Deus não o chamou para estar com você. Se você obedecer a Deus, você pode ter certeza que Deus vai mostrar coisas gloriosas. Não se contente, não se contente. Talvez você está até crescendo, prosperando mais uma vez. Desculpe eu ser repetitivo aqui. Talvez você alcançou até uma posição, status, mas eu quero dizer para você, Deus tem coisas maiores. É isso que Deus mostrou para Abraão. Ô, Abraão, você está se contentando com isso? Olha o que eu tenho para você. Deus falou para José, José, você tem muita terra para conquistar, Josué. Eu sei que você está velho, mas ainda dá, Josué, ainda dá, Josué. O Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta noite. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Se for necessário deixar a parentela, deixar algo, abrir mão, seja do que for, para cumprir o propósito de Deus e a missão de Deus, faça isso. Faça. Porque quando você está na obediência, a obediência traz a bênção. Não haja por dó, haja por fé. Abraão poderia ajudar Ló à distância. Não precisava estar perto. Tem pessoas que se você trazer para perto, você pode ter problema de contenda, de briga lá na frente. Não é melhor ajudar de longe? Tem pessoas que não dá, não tem o mesmo espírito. Não bate. Vai ter problema. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os teus olhos em o nome de Jesus. Porque o poder de Deus vai te alcançar aí nesta hora. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer por esta palavra. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Pai amado, Pai querido, quantas vezes falhamos, ó Deus.
e agimos por vistas, com dó, pelas emoções e não por fé. E não percebemos que isso vai nos prejudicar mais tarde. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Nos ajude, meu Deus, a obedecer 100% a Tua palavra e andar na Tua visão e no Teu chamado. Porque eu não tenho dúvida que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E às vezes, meu Deus, esse chamado envolve mais pessoas. E pessoas que vão ter o mesmo espírito. Jesus, o Senhor orou a noite toda para escolher 12. O Senhor falou com o Pai. Eram vários discípulos, mas tinham somente 12 naquele momento que estariam contigo. Que teriam o mesmo espírito. Meu Pai amado, Pai querido, todos foram chamados. Todos foram abençoados. Exceto Judas, que começou bem e terminou mal. Nos ajude a começar bem, a começar no Espírito e terminar no Espírito. Em nome de Jesus. Livra-nos do mal, das tentações, meu Pai. E nos ajude a andar na Tua palavra e no Teu propósito. Repreendemos toda ação do diabo, Deus. Paralisamos toda ação de Satanás. Repreendemos o espírito do engano. Em o nome de Jesus. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas. E nos guie diariamente no Teu querer, no Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória,